Bom dia, pessoal. Então, vou trazer para vocês um workshop sobre como configurar um servidor Nginx de alta performance, voltado realmente para o WordPress, em pouco tempo, em 10 minutos. Tá? Não é nenhum milagre, é realmente uma dica muito legal que a gente encontrou e eu já trabalho com essa ferramenta há algum tempo. Bem, me apresentando, eu sou Bruno Rodrigo Souza, eu já trabalho com WordPress aí já fazem 8 anos, já venho trabalhando com soluções para empresas também há 10 anos. Tem alguns artigos meus em alguns sites, mais para WordPress também, Escola WP e Masters. Antes, quando eu comecei, realmente falando muito de conteúdo, de plugins, e aí eu fui caindo para a área realmente de servidores, de otimização de site, e aí acabei conhecendo essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês. Hoje eu trabalho na agência digital Web Absoluta e também estou trabalhando iniciando um projeto para uma empresa de hospedagem voltada para o WordPress. Esses são os meus contatos. Primeiro passo, realmente, para a gente ter um servidor otimizado para o WordPress, esquecer hospedagem compartilhada. A gente pode descartar um servidor dedicado pelo custo. Então, a opção é optar por um VPS. Você tem um custo um custo-benefício melhor. Você vai ter a flexibilidade de, se seu site precisar de mais demanda de processamento, é flexível para você. E você tem uma simples restauração, tem a questão do IP próprio. E você tem um backup também, muitas ferramentas simples para backup e restauração. O segundo passo é cortar gordura. Então, um pouco como o Rudá falou na primeira apresentação, vão ter que realmente usar a linha de código, esquecer painel de controle. O painel de controle ele é muito útil, ele é simples de usar, mas ele tem muito mais contra do que positivo para o site. Então, você tem muito mais funções do que você realmente precisa, e acho que você tem muito mais funções do que você precisa e menos as funções que você realmente precisa num painel, seja qual for. Eles consomem propriamente o consumo da máquina, de memória e de processamento, em vez do seu site estar consumindo aquilo. Então, você descarta o painel para usar realmente só a linha de código. E o nome dessa ferramenta é a EasyEngine, tá? Desenvolvida pela equipe RT Camp, uma empresa da Índia, desenvolvida em Python, uma linguagem muito utilizada para configuração em servidores. E realmente ela foi feita para otimização de servidores para o WordPress. Ela é muito inteligente, ela tem uma configuração totalmente voltada para o WordPress, deixar o site com várias opções de configuração, deixar aquela instalação realmente pronta para o uso e em produção mesmo. A instalação, basta uma linha, você abriu o seu servidor, ele zerado, sem instalação nenhuma, com essa linha de código, você tem já 50% do trabalho feito. Você vai ter ali a configuração da máquina preparada já para iniciar uma instalação WordPress. É difícil decorar, você consegue isso no site da EasyEngine, vocês vão ter essa apresentação aí disponível também. Existem algumas variações para a instalação do WordPress. Ela fornece várias opções, desde o site simples ao multisite. Todo mundo aqui conhece o multisite, já usou essa ferramenta. Você pode usar a configuração tanto com subdiretório como subdomínio. Basicamente, ele tem uma instalação simples, que ele não trabalha com cache, e tem a instalação para cache, utilizando os dois plugins muito utilizados, o Super Cache e o W3 Total Cache, além de utilizar o próprio
cache do Nginx, que é o do servidor que você está fazendo a configuração. Tá? Também ele tem já uma configuração pronta para o Redis, dentro também do mesmo servidor. Então, dependendo da sua máquina, você tem um servidor realmente potente para cache, que você pode utilizar um site com um nível de visitações, um grande nível de visitações, então, e rodando essa mesma configuração, tanto para multisite com subdomínios, como subdiretórios. Aqui embaixo, a linha de código que você vai usar para fazer a instalação do WordPress. Tá? Você vai usar easy site create, o seu domínio, o domínio que você vai usar, ou IP, se você for tá fazendo só um teste, uma área de teste, e o WP sendo essa primeira variação, e todas as outras subsequentes àquele sinal ali do WP. Bem, agora eu vou mostrar então a apresentação mesmo desse script ele rodando. Aqui. Alguém enxerga? Então, abrindo aqui uma máquina, eu peguei ali o IP do servidor, mostrando que ele está vazio. Está acessando pela primeira vez o IP, o servidor, fazendo login. E bom, ele realmente está, vocês podem ver, não tem nada nessa instalação. E aí eu vou jogar o código, a linha de comando, para fazer a instalação do EasyEngine. É só isso. Ele vai iniciar a instalação. A primeira coisa que ele faz, não está dando para ver, está um pouco escuro, é a atualização do repositório da máquina. Então, a gente já faz o apt... Obrigado, Christian. O apt update, está atualizando o repositório. E ele vai fazer toda a configuração para você. Pegando todas as dependências. E agora ele pede um nome que ele vai utilizar na frente como padrão para o nome do usuário admin. O nome, ele vai pedir um e-mail também, que ele vai comunicar a você quando aquele servidor, quando aquela instalação estiver pronta. E ele volta a fazer a configuração da máquina. Pronto, a máquina está já com 90% pronto. Agora a gente vai fazer a instalação do WordPress. A gente vai rodar aquele EasyEngine, ele vai mostrar que a máquina o IP ainda não está carregando, né, nada, porque ele ainda não instalou o Nginx. Agora ele vai fazer a configuração. Site create, eu vou usar o IP, o WP, vou usar o supercache, vou colocar só o IP da máquina por questão de DNS para redirecionamento, para ser mais rápido. E ele vai rodar o WP. Está vendo? Ele está pegando o IP, create, o IP, WP, WPSC, que é o supercache. Então ele vai fazer a configuração da instalação do WordPress com o WordPress e com o supercache, já otimizando o servidor para esse cache próprio do plugin. Ele está fazendo a instalação do MySQL, do Nginx, e
do Nginx, eu falo em Nginx, mas é Nginx, correto. Do PHP, está preparando já o cache da máquina e fazendo a instalação de todos os pacotes. Enquanto ele roda, você é muito simples. O tempo, como eu falei, são 10 minutos e são realmente 10 minutos para você configurar uma instalação em menos. Esse vídeo dura 7 minutos. Então, desde o tempo que você cria o servidor, mais ao final da instalação do WordPress, você não tem 10 minutos e você consegue um servidor otimizado para uma determinada demanda. Isso vai depender da configuração que você vai utilizar no servidor, da potência, mas ele já está pronto para você iniciar um trabalho ali com aquela instalação. E o tempo está passando. E foi. Ele está reiniciando os serviços. Ele instala 2 plugins, ele instala um plugin além do Supercache. E agora a instalação rodando normalmente, abrindo. Já está configurada, pronta para usar, links permanentes configurados, você não precisa fazer mais nada. O acesso é aquele que a gente colocou lá no início, você pode trocar depois. Por padrão, você pode configurar o arquivo do EasyEngine para ele utilizar um nome padrão que você queira, uma senha padrão também. A senha ele deu ali no final. E o servidor está configurado com já o Supercache. Ele não só instalou o plugin, ele configurou o Nginx próprio para o uso desse plugin, do cache dele. Tá? Então, vários comandos, como a gente tem muito pouco tempo e tem vários comandos do EasyEngine, estou mostrando só um, que é mostrando a informação do site, a versão do PHP, que ele está com a HVM desabilitado, SSL, e agora eu estou fazendo uma atualização dele para o PHP 7. Simples. Só rodando aquele update, ele vai formar que é uma funcionalidade experimental, que alguns plugins podem não funcionar, você segue, e ele vai fazer para aquela instalação, configurar ela pronta para rodar o PHP 7. Você faz esse update, tanto com o PHP 7, quanto para o HVM, e também você tem uma funcionalidade, que eu vou falar rapidamente, para você criar um certificado de segurança com EasyEngine simples também. Está pronto, ele já colocou a instalação pronta para utilizar com o PHP 7. Vou dar o info sobre esse site info, o IP, e ele está mostrando a versão do PHP 7. Obviamente não dá para testar, para mostrar, porque é uma instalação simples, não dá para ver a diferença de tempo, mas ele vai carregar mais rápido. E ele vem já com a instalação por padrão em inglês. Você só coloca em português e aí começar o trabalho se você está fazendo desenvolvendo ali o plugin, iniciar o trabalho de desenvolvimento nessa instalação, em área em ambiente de testes, e depois você pode, com o uso do WP Clean que o Rudá falou, converter ele para uma área de produção ali dentro mesmo. O vídeo voltou. Calma. Bem, ele está pronto para ser usado. Você pode fazer bom uso daquela instalação do servidor, mas não é realmente a solução de todos os problemas. Não acaba aí. Você não está com um servidor perfeito. Por quê? Vários problemas você conseguiu resolver. É muito difícil você configurar um bom servidor. Eu passei muitos anos estudando várias
em configurações, vários formatos, alguma coisa muda, você vai lá, atualiza. Isso resolve, em boa parte, o seu problema de instalação, principalmente do Nginx, que é muito complicado de fazer uma boa configuração com ele, mas ele é muito completo. Só que ele resolve esse problema, mas você tira o custo do painel, o custo da hospedagem compartilhada, do serviço que você está pagando, mas você busca para você problemas como monitoramento, segurança, backup e atualizações. Bem, você tem um custo-benefício de você ter já uma configuração própria para o WordPress. Mas você vai ter trabalho de monitorar se o seu site está em pé, né? Não vai ter uma pessoa que, se o seu servidor cair por causa de alguma funcionalidade do site, que pesou, excesso de tráfego, você vai ter que ter essa ferramenta de monitoramento para te avisar. Backup é simples de configurar, mas também você tem que configurar, não é automático. Alguns outros pontos sobre o EasyEngine, ele só roda em distribuições Ubuntu e Debian. O que eu falei sobre certificado de segurança gratuita, SSL, que ele usa o Let's Encrypt, que é uma funcionalidade muito interessante, que é simples de usar, e você configura certificados digitais dentro do próprio servidor, ele tem isso. Ele usa o HHVM, que é um interpretador de código PHP, e que torna também o site mais rápido, mas hoje com o PHP 7, os dois têm um resultado muito parecido. Então é uma questão de opção. Você pode testar um, depois testar o outro, e ver qual fica melhor para as suas configurações. O FTP precisa ser configurado, então se você quiser usar FTP para disponibilizar de repente para o cliente, ou então fazer algum uso, você tem que configurar, ele já não vem, é a única coisa que não vem configurada. E ele tem algumas ferramentas administrativas que são usadas na porta 22222. É possível removê-las, algumas, ou você, na instalação básica, hoje não vem nenhuma instalada, a não ser o PHPMyAdmin. Você também tem a possibilidade de configurar um serviço de e-mail, né? Você vai encher um pouco, pesar mais um pouco o servidor, mas o EasyEngine tem essa opção. O arquivo de configuração é simples de acessar, fica naquele local ali, e você tem um arquivo de log que te passa todos o log do sistema, da instalação, desde o EasyEngine, a instalação também do WordPress, das instalações, que você pode fazer várias instalações no mesmo servidor. Aqui a lista de ferramentas administrativas que ele instala, que você pode utilizar. Falando um pouco sobre o arquivo de configuração dele, existem as principais opções que você tem são de, como eu falei, alterar o padrão dele de nome do usuário, admin, e-mail, senha do banco de dados, nome da base, prefixo da base, que algumas pessoas gostam de trocar, e aquele é o endereço. Bem, é só isso que eu tenho para falar sobre o EasyEngine. Ele tem muita documentação no site, ele é muito completo, como eu falei. É o início de um trabalho, você já resolveu 50% do trabalho de pesquisa sobre qual a configuração ideal para o WordPress. Agora você vai ter toda a responsabilidade de monitorar o seu servidor, de tornar ele seguro, de fechar as portas, mas eu diria que nem 50%, mas tranquilamente 90% em termos de configuração e atualização, porque o próprio EasyEngine tem o EE Update, e ele já atualiza, incluindo até funcionalidades que eles colocam próprias para o WordPress. Além disso, você tem também uma promessa para esse ano, que é a facilidade de um comando novo dentro do próprio EasyEngine para migração. Hoje, para migração, você pode usar o wp-cli, que o Rudá falou, que ele já configura automaticamente, tá? Você não precisa instalar, já está pronto na máquina. E ele também configura também o Git.
e você já tem ali uma estrutura pronta para começar o seu trabalho de ambiente de testes e, como eu te falei, também até alguns casos você pode configurar um ambiente de produção com essa estrutura, só tendo cuidado com fatores de monitoramento e segurança. É isso. Perguntas? Eu queria saber, primeiro, se ele ajusta as configurações de acordo com o servidor. Por exemplo, você tem um servidor pequeno de uma CPU e 500 megas, e se ele vai ajustar para isso. Se tiver um outro com 4 CPUs e 32 GB, se ele vai ajustar as configurações automaticamente em relação a isso. E usuários e grupos também, para você aquela confusão de permissões. Quanto às permissões, primeiro, ele já deixa tudo preparado sem erro, não tem um erro. Ele coloca toda a permissão do diretório do htdocs como www.data, corretamente, e as permissões de pasta do WordPress. Quanto a isso, ele não gera problema. Você consegue atualizar plugins, instalar, fazer tudo. Você gera um problema quando você faz migração, e aí você tem que rodar a própria reconfiguração. Porque por isso que ele é muito melhor usar o WP-CLI para fazer a própria migração do que você fazer diretamente copiando pela linha de comando. E qual foi a outra pergunta? A configuração do servidor, memória, quanto à memória, se eu não me engano, ele usa 128 por padrão, mas ele não altera de acordo, ele não identifica que o teu servidor tem 1 GB e bota 500, então tem 2 GB e bota 1 GB. Não, ele não faz isso. Ele só ele configura faz a configuração do PHP voltada realmente para o WordPress, mas ele não lê e não identifica a força do teu servidor e prepara para isso. Ele não faz um balanceamento ali da configuração do PHP, não. Oi? Isso, o PHP, ele também ele configura parte do PHP dentro do próprio Nginx mesmo, entendeu? Deixa preparado, ele sobrepõe algumas funcionalidades ali, ele faz a configuração no PHP NI e também dentro da estrutura do Nginx. Mas ele não se ajusta ao servidor, você tem que fazer isso manualmente. Tive diversas dúvidas aqui, a gente pode até falar depois, porque é onde eu mais atuo também na parte de infra. Queria a tua opinião, dentro do que você testou, das opções que ele traz, com Supercache, TotalCache, qual a combinação que para você, no teu dia a dia, teve o melhor rendimento, a nível de performance? E quanto, você falou também a questão de segurança, quando a gente passa a ter responsabilidade própria sobre o monitoramento de um serviço, hoje comum, e eu passo também, é a questão de ataques via DDoS e firewall. Como é que você trabalha isso? Você teria alguma indicação também ou algo que você está usando em conjunto? Quanto à questão de segurança, o importante é realmente você ter deixar a porta, por exemplo, a DigitalOcean deixa várias portas abertas. Você fecha as principais portas, você você monitora também, você pode usar alguns plugins do WordPress, o WordDefense tem uma configuração própria para isso, e você também tem algumas ferramentas, que agora eu não estou lembrando o nome, mas que você consegue, obviamente, monitorar todos os tipos de serviço. Se o MySQL caiu, se você teve um problema na porta 80, na porta do MySQL, mas a primeira pergunta foi a melhor configuração. Isso vai depender um pouco do que você vai fazer em termos de uso de plugins e do template que você está desenvolvendo. Normalmente eu começo com o Nginx mesmo, cache,
Se você sente que, de repente, você precisa que ele faça você está usando um template já que outra pessoa está desenvolvendo, não está otimizado, você pode usar algumas funcionalidades do Supercast para reduzir, para minimizar o CSS, minimizar o tamanho dos arquivos. Eu não ainda não testei uma configuração completa do W3TC, porque ele é muito mais complexo, mas eu costumo usar o próprio cache do Nginx, resolve para casos de sites onde eu estou trabalhando o desenvolvimento. Eu comecei usando o HHVM, funciona muito bem, não tive problema de configuração de plugin até hoje, de conflito, e agora estou usando o PHP 7 também, sem problema. Logo, em alguns casos, eu já tive casos que o plugin rodou melhor, sem nenhum problema, com o PHP 7 do que na versão 5.6, que é a versão que ele instala de configuração. Só fiz uso uma vez no multisite, então ali eu não tenho muita experiência para te dizer se todas as configurações dele funcionam bem para multisite, mas para uma instalação simples. E eu não tenho problema também em utilizar mais de duas instalações do WordPress no mesmo servidor, o que é interessante para você fazer a área de testes dentro do servidor. Se você estiver fazendo uma alteração rápida na configuração do site, estiver lançando uma funcionalidade simples, você cria um outro domínio, um IP ali diferente e utiliza. Você tem que tomar cuidado para os buscadores não lerem aquele mesmo conteúdo, o cuidado normal, e você pode ali fazer a migração mais simples, com o próprio WP CLI. Basicamente isso. Realmente, segurança é uma coisa de você tomar cuidado muito com as portas, que é o principal ataque, e na DigitalOcean elas estão abertas. Eu uso alguns servidores já várias configurações da Amazon, é mais simples, que você só abre aquelas portas, acabou. Então você tem que ter cuidado de onde você está criando o seu VPS, se por padrão as portas estão abertas. Hoje em dia tem uma série de ferramentas que se conectam ao seu servidor, né? Você usou o exemplo da DigitalOcean. Tem alguns que são específicos para DigitalOcean. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar na Server Pilot. Eu quero saber se você recomenda alguma dessas ferramentas. Essa Server Pilot eu já usei, eu achei bem interessante. Se você tem alguma coisa contra ou a favor. A questão é a sua necessidade, né? Se você tem um custo, né, a partir de 5 servidores, né? Uhum. O Server Pilot é da DigitalOcean ou da Amazon? DigitalOcean. Eu não estou lembrado das limitações deles, mas isso vai depender da sua necessidade, do número do limite, das limitações do plano free. Eu utilizo realmente só o painel, tanto da Amazon quanto na DigitalOcean, me serve o painel. Eu estou criando uma API para fazer a instalação do meu painel de hospedagem direto criando na DigitalOcean. Eu quero só fazer a intercâmbio para criar dentro da própria DigitalOcean ou da Amazon um diretório, e ali a pessoa continuar usando a própria estrutura do NX e do EasyEngine. Entendeu? Sim. Enquanto a segurança, não tem problema. A questão é se ela vai atender você no seu custo-benefício, na quantidade de servidores que você vai ter ali. Então, é mais ou menos como eu falei do painel, só que nessa questão é muito bom o serviço, mas o custo, às vezes, não sei se
se tem um benefício, se você pode fazer essa administração de segurança dentro do próprio servidor, dentro do próprio painel do VPS que você está usando. Custo-benefício.